Quantas pessoas eu vejo buscando a paz, gastando fortunas em medicamentos. E a Bíblia diz, Deus tem a paz que excede todo entendimento. Amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que nos reuniu aqui nessa noite, para que nós possamos adorar ao único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Feche os seus olhos junto comigo, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. E sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu me coloco agora diante de Ti, e estou à Tua inteira disposição, para que o Senhor me use, conforme a Tua igreja necessita nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, venha quebrar cadeias. Meu Deus, venha trazer a cura aos corações. Senhor, venha em nome de Jesus iluminar as nossas mentes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém. Saudar a você que nos assiste pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua casa, onde você estiver assistindo essa transmissão, que a presença do Senhor possa te alcançar nesse momento, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você entenda o que levou a esse momento que nós lemos aqui nessa noite, é necessário voltar um pouquinho na história para que você entenda o contexto em que Elias vivia. Por volta do ano 930 a.C., Salomão morreu. Quando Salomão morre, as 12 tribos de Israel se dividem. Benjamim e Judá no sul, o reino de Judá. As 10 tribos restantes no norte, o reino de Israel ou o reino do norte. A corrupção começou a avançar nos dois reinos, tanto no sul quanto no norte. Mas no norte foi mais rápido e foi mais intenso. O reino do norte se degenerou rapidamente. E é incrível, meus irmãos, perceber como nada prospera na desunião. Quando nada prospera na divisão. E esses dois reinos divididos também não puderam prosperar. E agora no reino do norte se levanta um homem chamado Jeroboão. Ele é o primeiro rei do reino do norte. E Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Jeroboão fez uma coisa tão má que ele criou uma religião dele mesmo. E ele criou um templo para ele criou os deuses dele, e ele levantou os próprios sacerdotes para exercer o ofício nesses templos. Jeroboão foi um homem mau. Você precisa entender isso. Jeroboão morre, o seu filho assume o seu reinado. Mas o reino de Israel, ele é tomado por intrigas. Ele é tomado por violência. E aí então nós vemos um homem sendo assassinado. E o seu reino é perdido numa conspiração. A conspiração de Zimri. O povo se divide
há uma guerra civil, o povo batalha contra ele mesmo, e um homem chamado Omri vence a guerra e assume o poder. Esse homem é o pai de Acabe. Você precisa entender isso. Se levanta então um homem chamado Acabe, o filho de Omri. E Acabe era um homem perverso. E a Bíblia diz que Acabe andou nos mesmos pecados de Jeroboão. Provavelmente Acabe, quando subiu ao trono, reforçou e preservou aquela religião falsa que Jeroboão havia criado. Mas Acabe fez pior que Jeroboão. Porque Acabe vai a Sidom e se casa com a princesa de Sidom, chamada, você sabe, Jezabel. Todos os irmãos assistiram a novela da Record, né? É brincadeira, os irmãos entendem de Bíblia, graças a Deus. Acabe se casa com uma princesa sidônia chamada Jezabel. E essa mulher traz para o reino de Israel uma prática terrível: a adoração ao deus Baal e à sua mãe Azerá. Acabe era um homem tão mau que a Bíblia diz que ele conseguiu irritar a Deus mais do que todos os reis que o precederam. Ele era um homem perverso. E Acabe torna a adoração a Baal algo institucionalizado. Acabe manda construir um templo para Baal em Samaria e um bosque para Azerá. O povo de Deus começou a adorar uma divindade chamada Baal. E Baal era um deus terrível, medonho. A representação de Baal, o ídolo que representava Baal, era uma figura diabólica. Um ser que tinha corpo de homem e cabeça de touro. As suas mãos ficavam estendidas para frente. Naquelas mãos havia uma bandeja, e aquela bandeja caía no lugar que era o ventre de Baal. E ali havia brasa acesa. Ali eram lançados os sacrifícios de Baal. Para você entender o ódio de Deus contra Baal e contra os profetas de Baal, você precisa entender o que era a adoração a Baal. A adoração a Baal era tomada de orgias, era tomada de mutilações, as pessoas se cortavam, se machucavam, ofereciam sacrifícios de animais, ofereciam oferendas de alimento, mas o pior de tudo, o sacrifício que mais agradava a Baal era o sacrifício do filho primogênito. E até mesmo entre os reis de Israel, houve quem entregasse o seu próprio filho para ser passado no fogo. Durante o culto a Baal, se entregava a criança naquela bandeja que estava na mão dele, e aquela criança rolava até o seu ventre, e ali ela era consumida pelo fogo. Você consegue entender a imoralidade em que o povo estava vivendo nesse momento? Porque o reino de Israel estava profundamente corrompido por essa prática de adoração a um Deus falso. O povo olhava para Baal, e Baal era identificado como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade das mulheres e da fertilidade dos animais. Sabe o que é terrível nos ídolos? Sabe o que é terrível nos ídolos? É que eles nunca podem entregar aquilo que eles prometem. O povo olhava para Baal, esperando que Baal desse chuva. Mas Deus dá chuva de graça. Deus derrama chuva gratuitamente. Deus dá vida gratuitamente. Mas agora o povo de Deus se volta para Baal, buscando de Baal uma coisa que só Deus pode dar. Imagina o coração de um Deus amoroso, de um Deus que tirou um povo do Egito para viver numa terra próspera e abundante. Imagina Deus agora olhando para o seu povo, e o seu povo está pedindo migalhas no altar de Baal. E o seu povo está entregando os próprios filhos para serem queimados dentro do ventre de Baal. Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Se você me permitir, eu gostaria de colocar um título nessa mensagem: Desmascarando os ídolos do coração.
desmascarando os ídolos do coração. Você sabe por quê? Porque você olha para o povo de Israel lá do Antigo Testamento e você pensa que coisa ridícula. Eu jamais me prostraria diante de um ídolo. Eu jamais entregaria nada para ele. Eu jamais entregaria nada nas mãos dele. Eu não disporia do meu tempo para ele. Eu não faria nada por ele. Você está vivendo numa das gerações mais idólatras que a humanidade já viu. Você está vivendo numa das gerações mais idólatras que a humanidade já viu. Sabe para onde a idolatria foi? A idolatria saiu dos altares, a idolatria entrou aqui no coração. E você está vivendo num tempo de uma geração idólatra. E a idolatria desta geração está escondida no coração. E sabe qual é o problema? É que até os filhos de Deus têm construído altares no seu coração. Você sabe o que acontece? Mas Deus está atento. Mas Deus está atento. E sabe o que Deus faz? Todas as vezes que se levanta uma geração idólatra, Deus levanta os seus profetas. Deus levanta homens e mulheres de Deus dispostos a dizer e continuar dizendo a verdade, custe o que custar. É por isso que nos tempos de Acabe, Deus levanta um homem chamado Elias. E Deus levanta Elias para ir até Acabe, levar uma mensagem para ele. Rei Acabe, a partir de hoje, pela minha palavra, não chove mais nessa terra. A partir de hoje, pela minha palavra, não chove mais no reino de Israel. Ousado, homem de Deus, corajoso. Acabe vai levar essa mensagem, Elias vai levar essa mensagem a Acabe, porque o reino de Israel precisava dessa mensagem. Sabe por quê? Uma das especialidades de Deus é desmascarar os ídolos que nós criamos. Uma das especialidades de Deus é desmascarar os ídolos que o ser humano cria no seu coração. Baal é o Deus da chuva? Pois não vai chover. Pela minha palavra, não vai chover. Não vai chover. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está desmascarando Baal. Assim como Deus fez com os deuses do Egito. Deus enviou as pragas para envergonhar os deuses do Egito. Para que aquele povo percebesse que aquilo que eles adoravam não era nada além de pau e pedra. Os filisteus vencem uma batalha contra Israel. E eles vão levando a arca para a casa do deus Dagom. Colocam a arca, que era o símbolo maior da glória de Deus, aos pés do deus Dagom e vão festejar. De manhã alguém acorda e entra no templo de Dagom, e Dagom, que era uma imagem gigantesca, estava dobrada diante da arca de Deus. Sabe por quê? Porque Deus desmascara os ídolos do nosso coração. Só Ele é Deus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus levanta então profeta em momentos de crise para defender a verdade. Deus levanta alguém para mostrar onde está a mentira. E esse alguém é Elias. Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso? É que Deus levanta o profeta, mas Deus garante o profeta. Elias vai até Acabe. Acabe começa a perseguir Elias. Deus tem um refúgio para Elias, o ribeiro de Querite. Enquanto Elias está no ribeiro de Querite, bebendo da água do ribeiro, e se alimentando daquilo que os corvos traziam, havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que se sentavam sobre a mesa de Jezabel e podiam comer do que o palácio oferecia.
Mas Deus estava preservando Elias, e Deus sempre preservará Elias sobre a terra. Sempre haverá alguém que não vai se sentar na mesa de Jezabel. Porque é melhor viver o querite do que o palácio. No tempo de uma geração idólatra, é melhor viver o querite do que viver o palácio. Labás, orei, labás. Deus está atento ao que está acontecendo. Deus sabe que essa é uma geração idólatra. O culto ao corpo, o culto às pessoas, o culto ao sexo impuro, desenfreado. Deus está atento. E Deus está vendo uma humanidade perdida, buscando nos ídolos vazios tudo o que Ele tem para dar. Deus está vendo uma humanidade perdida, buscando em todas essas coisas a paz que Ele tem para dar em abundância. Você precisa entender em que geração você está inserido. Você está inserido numa geração idólatra. Mas não se preocupe. Deus tem um querite para você. Deus tem um querite para você. Deus tem um lugar onde Ele vai te esconder. Deus tem um lugar onde Ele vai te preservar. Deus tem um lugar onde Ele vai te alimentar. Deus tem um lugar onde Ele vai cuidar de você. Aí então nós chegamos ao momento que nós lemos nesse texto. Elias passa 3 anos no querite. 3 anos. Chegou o tempo. Deus diz: Elias, vai a Acabe e avisa que vai chover. O cenário está montado. Elias diz a Acabe: reúna o povo, reúna os profetas de Baal, reúna os profetas de Azerá, e eu vou ter com vocês lá no monte. Porque Deus tem uma especialidade de desmascarar os ídolos que nós construímos. Está todo mundo reunido, o povo está reunido. E esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele me deixa espantado. Sabe por quê? Porque Elias faz uma pergunta simples ao povo: quem é Deus? Deus ou Baal? E o povo não lhe respondeu nada. E o povo não lhe respondeu nada. Que geração é essa em que a idolatria já está tão profundamente arraigada no coração que o povo de Deus não conhece o seu próprio Deus? Em que um profeta pergunta quem é Deus, Baal ou Deus, e o povo não fala nada. Que geração é essa? Quem é Deus? Deus ou Baal? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. O povo não lhe disse nada. Porque o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. Você já viu alguém cocheando? Já viu? Quem cocheia não anda direito. Cai para um lado, ele cai para o outro. Não é assim? E o povo estava assim, cocheando entre 2 pensamentos. O perigo terrível da idolatria é esse, meus irmãos. É roubar de nós a presença de Deus. É roubar de nós a convicção de que Deus está conosco. É roubar de nós o conhecimento de Deus. Quando nós colocamos alguma coisa no nosso coração, e esperamos receber dessa coisa algo que só pode vir de Deus, isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Você não fez uma estátua para ele, não, mas é um ídolo, porque você está esperando receber dele uma coisa que só vem de Deus. Não é o dinheiro, é Deus. Não é a sua capacidade, é Deus. Não é a sua sabedoria, é Deus. Não é a sua beleza, é Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes Deus derramou chuva sobre o reino de Israel?
E aquele povo olhava para o alto e agradecia. Quem? E agradecia Baal. Quantas vezes Deus fez chover? Quantas vezes Deus fez os animais serem férteis? E aquele povo olhava para aquelas bênçãos de Deus e agradecia com os ídolos do coração. Não é diferente. Não é diferente. Quando a gente está vivendo debaixo da graça de Deus e não reconhece, quando a gente está vivendo debaixo da misericórdia de Deus e não reconhece, pare de olhar para as nuvens, esperando que Baal mande chuva, porque a chuva vem de Deus. É um momento terrível. O povo está reunido diante do Carmelo, e então Elias permite que os profetas de Baal iniciem o seu culto. Uma cena horrorosa. Primeiro eles oferecem manjares, não dá certo. Eles cantam, eles dançam. No início da tarde, eles já estavam se cortando com navalhas, com lanças, porque o coração do idólatra é assim. Ele acha que o poder está no ato, no ritual, na religiosidade, e não no Deus que está sendo buscado. Então, se eu me cortar mais, Deus vai me abençoar mais. Se eu fizer mais disso ou daquilo, Deus vai me abençoar mais. A cena era pavorosa. Mas a Bíblia diz que ninguém ouviu e nem deu atenção. Aqueles homens estavam desesperados. Eles gritavam: Baal, responde-nos. Mas ninguém ouviu e nem deu atenção. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não havia ninguém para ouvir. Todo ídolo é uma ilusão. Todo ídolo é uma ilusão. E Elias sabia disso. Elias sabia disso. É por isso que Elias disse: será que ele está dormindo? Será que ele saiu? O que está acontecendo com ele? Por que ele não responde? Ele não responde porque ele não pode responder. E a resposta que você precisa não está nos ídolos que você ergueu no seu coração. A resposta que você precisa vem de Deus. Não havia ninguém para responder. Um silêncio terrível naquele dia. Não havia ninguém para responder. Sabe o que Elias faz? A primeira coisa, isso é muito importante. Toda vez que pregamos isso, é realmente importante dizer isso. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Porque quando há idolatria, a primeira coisa que é abandonada é o altar. A primeira coisa que é abandonada é o altar. É por isso que Elias vai pegar as pedras, vai ajeitar o altar de novo, porque ele sabe que sem altar não há manifestação de Deus. Ele vai preparar o altar. Mas não é só isso. Não é só isso, porque o milagre que Deus faz é inquestionável. Prepara a fogueira. Prepara o holocausto. Mas antes cava um rego em volta desse lugar. Tragam 4 cântaros de água e joguem sobre a lenha e sobre o holocausto. E a Bíblia diz que a água escorreu e encheu o rego que foi cavado em volta. Sabe o que Elias queria? Que aquela manifestação de Deus fosse inquestionável. Está tudo molhado. Não tem como ninguém pôr fogo por fora. Está tudo molhado. Aí então do céu, Deus envia fogo que consome o holocausto, que consome a lenha, que consome o pó e que consome até mesmo a água que estava nos regos. Sabe o que essa palavra tem a dizer para o seu coração? Que está na hora de nós tomarmos uma decisão a respeito das nossas vidas. Que está na hora de nós decidirmos quem é o Deus de nossas vidas. Todos nós vamos ter um momento em que nós vamos ter que passar pelo Carmelo.
Todos nós vamos ter um momento em que nós vamos ter que passar pelo Carmelo e decidir se nós queremos ou não servir a esse Deus Todo-Poderoso. Mas pare de se enganar. Pare de se iludir. Pare de buscar paz onde não há paz. Pare de buscar alegria em felicidades tão passageiras. Pare de gastar o seu tempo oferecendo aquilo que é mais precioso, a sua vida, a sua atenção, aquilo que está fora de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem vai fazer tudo o que tiver que fazer na sua vida. É Ele quem vai te abençoar em todas as coisas. É Ele quem vai te fazer prosperar. É Ele quem vai te fazer avançar. Se Ele desejar, Ele vai te exaltar. Se Ele desejar, Ele vai te fazer vencer. Se Ele desejar, Ele vai te fazer conquistar tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas é necessário tomar uma posição. É necessário estar diante de Deus com firmeza. Talvez hoje seja o dia do Carmelo de alguém. Talvez o coração de alguém aqui possa ter sido contrariado como o meu coração foi. Meu coração foi contrariado por esta palavra que eu estou pregando. Eu fui confrontado pela palavra que eu estou ministrando nessa noite. Porque isso me fez pensar que eu não quero no meu coração nada que roube a glória do meu Deus. Que eu não quero no meu coração nada que dispute a atenção do meu Deus. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Amado Deus, se alguém puder me ajudar aqui, por gentileza. Amém. Amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite, porque nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. E nós Te adoramos, Senhor, acima de todas as coisas. E hoje, mais uma vez, nós declaramos, Senhor, que não queremos nada que não venha de Ti. Meu Deus, que não queremos nada que não venha das Tuas mãos. Meu Deus, nós não queremos a fama dos homens. Nós queremos ser aprovados por Ti. Senhor, nós não queremos, Senhor, o tapa nas costas. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e sinta prazer em nós. Meu Deus, nessa noite nós queremos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós queremos abrir mão dos ídolos do coração, do amor ao dinheiro, do amor à impureza, meu Deus, dos vícios, da maldade, da mentira. Meu Deus, nós queremos hoje retirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de Te adorar. Meu Deus, onde há um altar quebrado, que essa noite seja uma noite de restauração, que seja a noite de colocar no lugar de volta as pedras, que seja a noite de preparar a fogueira, de preparar o holocausto, e que o Senhor venha confirmar com fogo, Senhor, e com a Tua presença. Meu Deus, quantas pessoas têm vivido um tempo de seca, porque têm esperado a chuva, olhando para Baal. Quantas pessoas estão vivendo um tempo de seca, porque não sabem de onde esperar a chuva, Senhor. Mas Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, e nós permaneceremos fiéis em meio a uma geração adúltera. Nós permaneceremos firmes. Meu Deus, venha abençoar e guardar o Teu povo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.